Olá, tudo bem com você? Já está no ar a nossa última aula desse curso de Psicologia do Ashtanga Yoga. A gente abordou todo o capítulo 1 e vamos falar um pouco do capítulo 2, 3 e 4 para você entender um pouquinho sobre isso e também falar das posturas. Mas como tem muita gente esperando que eu fale das posturas, eu vou começar por elas, tá bom? Então, antes disso, a vinheta. Muito bem, nós temos aqui então a primeira série do Ashtanga Yoga. Conforme eu disse ontem para vocês, a primeira linha aqui, a primeira metade da primeira linha está falando da saudação ao Sol A, tá? Aí você tem aqui, eu peguei um pôster aleatório, até porque tem uma questão de, deveria estar com o pôster do Lino, mas eu não tenho ele digitalizado dessa maneira, e então eu vou estar apresentando aqui esse pôster que tá bem corretinho, não tá nada de muito problemático. A primeira parte da primeira linha, você tem a saudação ao Sol, focada em movimento, focada na percepção de movimento e respiração. A segunda, até a metade da segunda linha, nós temos a saudação ao Sol B, que você vai ver uma intensidade na movimentação, com posturas mais fortes, especialmente a postura do guerreiro. Aí nós temos na sequência as posturas em pé. As posturas em pé, elas vão aproximadamente aqui, você pode ver até a postura do guerreiro, até a metade da terceira linha, tá? Na sequência, conforme eu disse, as posturas sentadas, que você vai trabalhar todo um sistema de entrar e sair dessas posturas em movimentação, a partir da metade da terceira linha, até aproximadamente a metade da terceira, quarta, quinta linha, penúltima linha, tá? Aí nós temos o Urdhva Dhanurasana, que é a ponte. Não sei se você consegue ver aí a ponte. Quer ver eu melhorar para você? Ó, acho que aqui você consegue ver melhor, né? Ó, aqui, ó, tá bom? Aí você tem até a metade quase até a metade da penúltima linha, você tem a ponte aqui, né, o arco, né, arco elevado. Aí nessa postura você vai verificar que você tem o início das posturas finais. Então aqui você tem uma forte retroflexão nessa postura do arco, né, levantar a barriga lá para cima, e depois você tem então as posturas finais, que começa, né, com o trabalho na última linha, tá? Aqui do arco são posturas, o trabalho de posturas de retroflexão que é feito, né, que é feito a partir da possibilidade da parada de mão ou não, a depender do aluno. E aí na sequência as posturas finais, você vê que a pessoa deita no chão, aí faz, né, invertida sobre os ombros, faz a invertida sobre a cabeça, né, até terminar a postura sentada e o relaxamento, ok? Então essa é a sequência da primeira série do Ashtanga Yoga, né? O que tem de especial nisso? O que é importante a gente destacar? O que é importante destacar é que existe um método muito coerente, um método muito estruturado, e que vai trabalhando gradualmente o desenvolvimento das pessoas nas suas dificuldades e superação de obstáculos. Então ele vai trabalhar primeiro a questão do movimento conectado com a respiração. Por isso as saudações ao Sol são tão importantes no início dessa prática. Aí na sequência você vai aprender sobre o seu centro de gravidade, a movimentar esse centro de gravidade e começar alguns trabalhos de pé, de torção da coluna, de alongamentos, né, de flexibilização, de movimentação a partir da postura em pé. Percebendo o seu centro de gravidade e percebendo como é que você consegue movimentar a sua coluna, torcer a sua coluna, se equilibrar em uma perna só, né, de diferentes maneiras, desenvolvendo então uma maior noção de onde é o centro da tua postura e iniciando o trabalho de
Flexibilização no sentido de trabalhar a perspectiva do fluxo energético. A gente tem que lembrar que o Ashtanga Yoga está dentro da categoria de Hatha Yoga. E o foco das posturas é trabalhar a sua relação com a própria energia, com o próprio movimento do corpo. Então, bastante atenção nisso, porque isso é um ponto muito esquecido com frequência, com muita frequência, tá? Aí, na sequência, você tem o quê? Você tem as posturas sentadas. Uma vez que você senta, você vai trabalhar o quê? A intensidade da flexibilização dos movimentos do corpo, dos canais. Então, essas posturas, elas perdem necessariamente essa preocupação do equilíbrio da postura em pé, mas ganha na intensidade da flexibilização do corpo. Então, os movimentos de torção, de encaixe, eles são incrementados, né, com maior dificuldade em relação às posturas em pé. E depois, então, você termina sempre essa sequência. Essa parte sentada, ela pode variar de acordo com o nível do aluno para a segunda, terceira ou quarta série, né? De acordo com a condição evolutiva da prática, inclusive também de acordo com a necessidade do aluno, que eu vou explicar. E depois você tem você tem um trabalho de retroflexão, né, feito com o Urdhva Dhanurasana, feito com os trabalhos de ponte, né, que a gente chama de ponte, né, o trabalho de parada de mão com retroflexão, eles chamam de tic-toc, tic e tal, que é o trabalho que é feito com ênfase na retroflexão ali, antes de entrar nas posturas finais, que são posturas que trabalham a partir da posição horizontal, né, as invertidas, posturas que têm maior número de respiração, que têm menor intensidade, que é justamente o processo de resfriamento. Então você vê que tem um processo início de intensificação, tem um processo de trabalho maior das extensões nas posturas sentadas, e aí depois um processo de resfriamento, de tranquilização, até, né, o relaxar final da prática. Muito bem estruturado, muito bem rico. E o curioso é que de tudo isso que eu expliquei, existe nas posturas sentadas a possibilidade de um kit. Você tirar o kit da primeira série e colocar o kit da segunda série. Entendeu? O resto fica igual. As posturas em pé ficam praticamente igual, a início da saudação ao sol é igual, as finais são iguais. Agora, ali, aquelas posturas sentadas que vai trabalhar um pouquinho mais intensamente a extensão na primeira série, na segunda série você tira esse kit da primeira série e põe o kit da segunda. O kit da segunda vai trabalhar algumas coisas mais complexas e especialmente alguns trabalhos de intensa retroflexão, né? Um trabalho, por exemplo, em Karandavasana, para quem está fazendo também, é um respeitável trabalho, um trabalho de controle de peso corporal, de sustentação do abdômen, né? Do peso corporal. Então, são alguns trabalhos específicos. Mas, inicialmente, nesse kit segunda série, entra os trabalhos de retroflexão. Já no trabalho de terceira série, inicia alguns trabalhos maiores com força nos braços, posturas que você faz os saltos sobre as mãos, né? Então, eu diria assim, um prenúncio das paradas de mão, uma preparação para as paradas de mãos mais estruturadas. Você vai ver isso na terceira série, né? Então, eles têm esse trabalho de sustentação do corpo nas mãos que inicia na terceira série. E na quarta série você tem algumas torções específicas, né, de tornozelo, alguns encaixes de equilíbrio mais detalhados, né, que exigem de você uma grande flexibilidade da coluna, que já foi trabalhada ali na segunda e também na terceira série, né, principalmente na retroflexão, para que elas saiam de forma direitinho, sabe? Saiam bem feitas. E algumas flexibilidades de tornozelo e articulação, que também, fazendo o trabalho adequadamente, a quarta série também sai. Para quem faz a terceira série, a quarta série, com um trabalho consistente, ela é plenamente alcançável, ela não é algo, né, que fica tão longe assim. Talvez a da primeira para a terceira série é muito mais longe do que, por exemplo, da terceira para a quarta, né? Por exemplo, da segunda para a terceira talvez seja um caminho mais distante do que da terceira para a quarta, tá? Então então ela tem esse kit
O kit da primeira série, essas posturas sentadas, focadas nesse movimento à frente, de foco, eles mudam para o kit de segunda série, com esse trabalho de abdômen mais forte e de retroflexão, né? Que vai trabalhar, né, um pouco mais intensamente. O trabalho de retroflexão ele é um pouquinho mais complexo que o trabalho de flexão frontal. Aí na terceira série, um trabalho de força, né, um trabalho de equilíbrio sobre as mãos, que é uma outra ênfase, né? E aí o trabalho de quarta série também, né, também com essa ênfase de força, mas um pouquinho mais com uma flexibilidade, né, exigida em alguns, nos tornozelos, nos joelhos, na própria retroflexão, um pouquinho mais intenso, tá? Que existe ali na terceira série, tá bom? São esses os pontos principais relacionados ao Ashtanga Yoga. E o que eles têm a ver com o que a gente viu na parte de Yoga Sutra até agora, né? Na parte da psicologia? Por que eu movimento o meu corpo dessa forma? Por que eu busco isso dessa maneira? Eu busco o trabalho com os asanas, o trabalho com a minha estrutura, eu busco para que exista uma condição de acalmar a minha mente, acalmar as agitações da mente. Então, mas Vitor, fazer tudo isso dessa forma não é muito difícil, não é complicado? Depende muito do professor, da qualidade do professor. Se o professor consegue entender isso, e se ele consegue sensibilizar o aluno de como ele se movimentar mediante a tantas posturas, a toda essa prática, sem criar a condição de que a gente já averigou, aquela condição de desejo, de ganância, mas sim desenvolver um estado mental adequado para aprender a enxergar a fluidez do processo energético, por isso Hatha Yoga, Hatha, Sol e Lua, energia, entender esse fluxo da energia, trabalhar essas posturas como fluxo de energia para desenvolver esse processo de autoconhecimento. Se você faz isso, se você começa a se movimentar com elegância, com leveza, com tranquilidade na prática, se você começa a estudar os seus movimentos, você está reproduzindo uma condição da vida. E você vai expandir essa condição para outras questões da vida, né? Como nas conversas com as pessoas, com a família, na resolução de problemas, porque você aprendeu, você treinou diariamente a respirar e fluir nos movimentos, a entender aonde colocar energia, a hora de recolher. Então, essa movimentação, essa suavidade do movimento. E é aí que eu conecto a prática de Ashtanga Yoga com a vida e conecto com o Yoga Sutra, né? E aí com o Yoga Sutra nesse sentido de tranquilizar a mente. Agora, se você entra nessa prática, eu confesso a vocês que talvez por bastante tempo eu tinha um espírito competitivo demais na execução disso, um espírito duro demais, batalhador demais, e que não é esse o espírito que desenvolve a clareza mental e pode nos gerar confusão. A ideia, lembrar disso que a gente viu lá no Yoga Sutra, é essa ideia de a gente perceber as agitações da mente e fazer essa redução. Então, a ideia do fluir na prática, do perceber o fluxo da energia e trabalhar esse fluxo da energia é que vai fazer toda essa diferença, tá? Isso é bastante importante, porque sem isso, essa prática pode, em algumas pessoas, eu até vejo isso, ela está envenenando as pessoas, porque ela está aumentando os defeitos dela. Isso pode acontecer com qualquer prática, tá? Não é uma coisa específica do Ashtanga Yoga. Pode acontecer com qualquer prática, né? Que de repente, do tipo de veneno que a pessoa tenha, se ela não for bem orientada, a prática pode estar ampliando aquele veneno que a pessoa tem, entendeu? Se ela tem raiva, pode estar aumentando a raiva, né? O Ashtanga ou qualquer outra prática. Se ela tem preguiça, pode aumentar a preguiça. Se ela tem, se ela é competitiva, pode aumentar a competitividade, entende? E aí que entra o papel do professor, de entender o aluno, de orientar o aluno, né? Se o aluno é aversivo, isso eu não quero, aquilo eu não quero, isso eu não vou fazer, aquilo não, isso eu acho que não. Aí o professor vai trabalhar esse processo aversivo do aluno, né? Então é muito importante, né? Que não é julgar a ferramenta como alguns fazem, sem entender o processo como um todo, sem entender as próprias definições de yoga, mas sem entender procurar compreender que não é a ferramenta que é o problema, né? Não, a faca, ela não é uma arma assassina.
A faca pode cortar o pão. Mas a faca pode ser usada como uma arma assassina. Então o Ashtanga Yoga, ele pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas ele pode ser uma ferramenta maléfica também, dependendo da forma como é utilizado. Compreende? Então agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos outros capítulos do Yoga Sutra. Vamos lá? Capítulo 2, Sadhanapada. Então a gente lembrar, né, que ele vai falar da minimizando as marcas, né? E aqui é interessante a gente falar do 1 ao 9, que é minimizando as marcas, a gente entender dos hábitos, a gente entender dos vícios da mente, a gente entender também das marcas inconscientes, que são as coisas que determinam o nosso comportamento, que a gente não tem nem noção que aquilo está determinando o nosso comportamento. É bastante importante, de novo, a ajuda de um bom professor, porque é isso que vai fazer a diferença. Ele vai olhar para você aquele ponto que você não está olhando. Todo atleta tem que ter treinador, todo atleta que quer uma performance melhor, sabe? Mesmo por melhor que seja o atleta, Usain Bolt corria como ninguém e precisava de um professor. Estou vendo que tem um bichinho ali em cima. Precisava de um professor para olhar por ele, né? De dizer onde ele estava falhando, tá? Aí você tem o pensamento sutil, né? Perceber, se sensibilizar em relação aos fluxos do pensamento, a forma como a mente opera. Aí como que a gente faz e como é o processo de tomada de consciência para reestruturar o karma, reestruturar as marcas mentais, os vícios. Quando, né, karma reestruturado tem muito relacionado com os nossos vícios e hábitos. E qual a tua capacidade de estabelecer novos hábitos? Eu trabalho muito com os meus alunos a questão de estruturação de hábitos. Muito, muito, muito. E aí fala de yoga, fala que quer aprender sobre Krishna, sobre os santos, sobre... E os hábitos? Quais hábitos saudáveis que você está colocando na sua vida? É isso que é o yoga na prática. Né? Porque as suas marcas mentais não estão ligadas, os seus defeitos não estão ligados a Shakti e as entidades indianas, eles estão ligados aos que você está fazendo no dia a dia. Entende? 8 passos e a discriminação. Os 8 passos aqui, é importante a gente destacar, ó, o meio de alcançar a cessação é a visão incessante do discernimento, né, o desenvolvimento da clareza. Para ele que possui essa visão incessante, o praticante, seja no último insight, o insight transcendental, que é o samadhi. Né? Através do desempenho dos membros do yoga, né, os passos, né, e com a diminuição das impurezas, surge o esplendor. Então, o yoga trabalha nessa coisa da consistência para diminuição da impureza. Ele entende que o processo é gradual, tá? Ele entende que o processo não é da noite para o dia. As pessoas se tornam mais lúcidas com o trabalho, com o tempo de dedicação. Então, essa coisa, formação de professor em tanto tempo, ele vai professorar o quê? Porque ele não purificou nada ainda. Eu sei purificar, sabe? Mas você purificou alguma coisa em você? Entende? Precisa alguns anos de prática para entender os resultados. Então lá, restrição, observância, que é os yamas e niyamas, as posturas, os asanas, o controle da respiração, que a gente conhece como pranayama, retirada dos sentidos, que é o olhar para dentro, né? Parar de responder aos sentidos que estão em contato com o mundo externo o tempo todo, a capacidade de concentração, a meditação, a absorção meditativa e o êntase, né? Que é o estado de samadhi, o estado concentrado, a mente equilibrada, tá? Que são esses os 8 passos, tão famosos, tão explicados aí com grande frequência, mas eu acho que você não tinha visto com esses detalhes e com essa função, conforme eu estou explicando aqui, porque tem muita coisa de aprofundamento da própria entendimento da psicologia, sobre a questão como os karmas estão relacionados a processos conscientes e inconscientes, como isso está ligado a hábitos, a vícios, vícios de comportamento, vícios mentais, vícios de pensamento, tá? Aí nós temos, né, o enraizamento do yogi, né, que está relacionado com a questão dos yamas e niyamas e o estabelecimento disso, asanas e posturas, né, que é bastante importante, e ele fala muito pouco. E o ponto principal de asanas e posturas é Sthira Sukha, ou seja, ele precisa ser firme e confortável. 2 lados equilibrados, a firmeza e o conforto. Ele precisa ter
caminhada, mas precisa ter o relaxamento. A coisa do equilíbrio, do yin e yang, da tensão e do relaxar, né? Do forçar e do descansar. É este equilíbrio na execução da prática. E isso que eu tenho procurado mostrar, está aí no Yoga Sutra, está no ensinamento, mas é esquecido. Ou talvez não estudado. O capítulo 2 já exige mais leitura, né? As pessoas precisam ler mais que o capítulo 1, né? E aí isso acaba sendo esquecido. Pranayama, que é o entendimento da respiração, o controle da energia que a respiração envolve, e aqui ele apresenta como pranayama aquilo que tem suspensão da respiração, tá? Pode ser com ar ou sem ar, pranayama. O que é exercício respiratório, só respirar sem as paradas, a contenção, é exercício respiratório. Essa é a definição de acordo com o próprio Yoga Sutra, tá bom? Então, por exemplo, no Ashtanga Yoga não tem as paradas respiratórias na prática do Ashtanga Vinyasa Yoga, tá? É um exercício respiratório, então não é um pranayama, tá? Pratyahara, que é essa ideia de voltar para dentro. Então você vê, né, que os versos não abordam detalhadamente os 8 passos aqui colocados, né, a partir do 2.29. Aí depois ele vem isso sadhana, que significa prática. Vibhuti, que significa uma espécie de habilidades, capacidades, poderes, pode até ter esse tipo de tradução. Esse capítulo fala da Dharana Dhyana Samadhi, que é a parte interna, é a parte de mergulho interno, né? Concentração, meditação e equilíbrio da mente. Está se falando de um processo que já está acontecendo lá dentro da pessoa, tá? Então, esses 3 é chamado de Samyama, que esse é o objetivo, né? É desenvolver maior conhecimento sobre isso. Então vai falar de visão interna e externa, testemunho do sutil, a maior sensibilidade em relação ao sutil, fala das experiências, os resultados que se obtém a partir disso e o que fazer com as experiências. Aqui ele alerta muito sobre os problemas que existem de apego aos resultados, de ganância, de desvios, da pessoa se perder porque conquistou um tipo de habilidade, porque está um pouco mais sensível, mas isso vai atrapalhar na caminhada. A pessoa acaba desenvolvendo uma certa soberba, porque caminhou um pouco, sabe? Mais experiências, a questão da renúncia e liberação, e como chegar à elevada percepção, além das sementes, como a gente já viu. E aí nós temos o capítulo Kaivalya Pada, que Kaivalya Liberação, que procura falar realmente dessa condição de liberdade. Aqui no início ele fala realização dos yogis natureza, ele alerta sobre o uso de substâncias, que seria extremamente inadequado para o desenvolvimento da consciência. A mente cria uma certa dependência em relação à substância e a consciência não amadurece. Fala sobre a noção, né, o karma e o tempo, a evolução disso e a liberação em relação ao karma, desenvolvimento e percepção da consciência, iluminação da mente e a própria liberação, né, sem as sementes. Sobre a iluminação está o estado de não saber, porque você está numa condição de uma sabedoria que está além da sabedoria do conhecimento, do conhecível, seria uma meta-sabedoria. E aí sim a liberação, o Kaivalya, a partir disso. Então temos aqui esse último capítulo abordando isso, tá bom? Eu vou estar explorando nos cursos mais avançados, mais detalhadamente cada aforismo. Num curso como este, né, eu pude abordar os 4 capítulos, fazer toda essa apresentação para você, mas eu não, até pela extensão do curso, né, a proposta dele não daria tempo de ir detalhe por detalhe, palavra por palavra, né, como essa tradução toda que eu apresentei para você. Mas se você quiser, se você está interessado realmente em estudar, realmente em aprofundar, realmente sair da superfície do conhecimento do yoga, eu penso num dos caminhos. Ou você se torna membro do Ciência Meditativa, nós vamos ter a área de membros, onde vai ter esses e outros cursos e a continuidade desses cursos, os aprofundamentos desses cursos, todos lá disponíveis, boa parte desses cursos gratuitos. Você vai ter também a condição de, se você precisar de um mergulho profundo, um olhar na sua prática, um desenvolvimento da sua leitura, um comentário sobre a sua leitura, sobre o que você está entendendo, ou seja, uma formação única e exclusiva dentro do yoga, aí nós temos a mentoria. Agora, se você quer resolução de dificuldades, problemas, aí nós temos a
a consultoria pessoal, né, o atendimento psicológico para te oferecer. Então, assim, não tem conosco, não tem como você ficar mal, tá bom? Não tem. Você só fica mal, você só fica em maus lençóis se você não entrar em contato com a gente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do curso. Compartilhe essas 4 aulas se você puder, repassa, porque para quem é professor, repassa para os outros alunos, porque é uma maneira de se aprofundar conhecimento, e se você aprofundar conhecimento, você se torna diferenciado, você ajuda as pessoas a superar suas dificuldades, tá bom? Grande abraço, até o próximo evento, até o próximo curso, tá bom?